Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Isso. Hoje vocês vão estranhar e falar assim, nossa, mas o Murilo tá vestido de terno. Opa, deixa eu desligar aqui o som. Beleza, fechado. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, dentro aqui, começando esse nosso quarto programa do Seeds Insights, na nossa quinta empreendedora. É um projeto que nós estamos aí desenvolvendo, estamos no nosso quarto encontro e agradeço a todos aí pela presença aí, pela disponibilidade de todos aí que vão dispor do seu tempo aí para aprendermos um pouco mais, né? Sempre aprendermos em conjunto. Isso é que eu sempre digo. Aqui a gente sempre tem que ter essa noção de que ninguém sabe tudo e nunca saberemos tudo porque é impossível saber tudo, porque o tudo pertence a todos, né? Então, e somente o nosso Pai Criador é que poderia saber tudo, né, de todos, porque nós, como filhos, pertencemos a Ele e obviamente que nós, como apenas uma parte, uma célula dessa superconsciência, nós estamos aqui sempre aprendendo, sempre nos desenvolvendo, né? Então, hoje é um dia muito bom, foi um dia muito bacana, porque na minha atividade profissional eu tive a oportunidade aí de ajudar mais uma empresa aí, né, dentro do trabalho de consultoria, e foi muito bacana. Essa semana também, no domingo, tivemos um treinamento muito bacana de vendas, mas mais voltado para uma barbearia, né, uma barbershop. E um abraço aí, mandando um abraço aí para o pessoal do La Família. Foi muito bom, muito bacana. Gente jovem aí, querendo aprender, querendo se aprimorar, né? Perto aí dos seus 20 anos, aí 19 anos, e é muito legal. A gente vê empreendedores começando aí a sua vida profissional, mas investindo aí em conhecimento, né? Então, este momento ele é importante por causa disso, porque a gente troca informações e, claro, a ideia é que todos possamos efetivamente estarmos sempre nos desenvolvendo, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos começar com um tema que eu gosto, particularmente eu gosto bastante, porque muita gente pode achar difícil. Como eu falei, né, nas aulas anteriores ali, dos nossos encontros, nós vamos passar por vários temas, são 40 temas ao todo. Isso daí depois nós vamos deixar publicado, tá? Também novamente aí os temas aí, que vai ser legal para todo mundo poder ir acompanhando. Mas hoje especificamente nós vamos falar de vendas de serviços. Então eu comecei. O primeiro encontro foi abrindo o negócio, falando basicamente sobre empreendedorismo, né? Quais são os desafios aí do empreendedor. Depois nós evoluímos um pouco aí para algumas características que são importantes, né? Da visão de empreendedor, que é a primeira, principal, é a meta, né? E na quinta-feira passada nós falamos a respeito de vendas, que é o principal caminho, né, de entrada de recursos para que o negócio se desenvolva e se perpetue. A empresa tem que estar sempre vendendo, sempre olhando para a parte comercial. Então nós falamos bastante, e quem não pôde acompanhar, quem quiser, está ali disponível ali aí no Instagram, tá bom? Então agradeço aí imensamente a todos que puderam e estão acompanhando. E hoje, continuando ainda no tema sobre vendas, nós vamos falar sobre venda de serviços. E por que eu gosto tanto disso daí? Porque vender serviço é um desafio. Vender serviço é um desafio. Às vezes a gente pensa muito em produto, e nós vamos falar bastante a respeito disso. Produto tem lá seus desafios, é difícil, tem a sua concorrência, mas vender serviço, e vocês vão concordar comigo hoje que também não é tão simples assim. Tem alguns desafios aí que a gente precisa traçar, né,
para conquistar aí essas vitórias, tá? Então hoje, vendendo serviços, é o nosso quarto programa e é muito legal estar com vocês. Antes disso, obviamente quero agradecer aos nossos parceiros aí, né, que são grandes vendedores de serviços também. Então, primeiramente aí o pessoal da Money Money Invest, que o site é o moneymoneyinvest.com.br, que está aí conectando pessoas aí, empresários, promovendo aí a flexibilização e a democratização do crédito para pequenas e médias empresas, onde ela conecta pequenos empresários, pequenos e médios empresários que precisam de crédito para alavancar seu negócio e coloca em contato com investidores, pessoas físicas aí, que são importantíssimos nessa nova economia, né? Que é o sistema peer-to-peer, que é muito bacana, é muito legal, pois está democratizando. E isso favorece que qualquer pessoa física possa investir em empresas aí e acompanhar essas empresas de perto. Então, através de muita tecnologia, ela promove essa conexão. Outra empresa parceira que eu gosto muito e estou aqui fazendo essa divulgação e muito em função deles também, eu aprendo demais com eles, é os meus amigos da Compels, compels.net. Depois eu vou deixar tudo cadastrado direitinho aí no descritivo aí do vídeo, tem todos os sites, tá bom? Mas a Compels, ela disponibiliza um ERP completaço de ponta mesmo, que ajuda a ampliar aí e a desenvolver os resultados aí das pequenas e médias e grandes empresas também, tá? É um ERP de gestão. E qual que é a grande vertente, né, dessas necessidades hoje? Por que o empreendedorismo é tão necessário a gente ter um sistema, né, um software de gestão que nos dê um amparo aí? Primeiro pela automação dos seus serviços, né, onde a gente consegue aí ter processos otimizados aí, reduzindo o custo. E também pela confiabilidade, obviamente, das informações que ali o software vai te dar, auxiliando sempre na tomada de decisão. Então, a compels.net, vocês podem entrar lá e conhecer um pouco do ERP Easy, que é um produto fantástico. Também, junto com a Money Money, junto com a Compels, nós temos a Proni Assessoria Empresarial, que com mais de 17 anos aí, ajuda aí a empresas nas áreas tributárias, contábeis, jurídicas, RH, departamento pessoal, enfim, toda a parte de assessoria contábil, financeira, fiscal e tributária, tá? Mas também que isso sim impacta no financeiro da empresa quando a gente tem aí uma boa gestão, uma boa assessoria que nos dê todo o suporte. Então, pessoal da Proni aí, um grande abraço também, entra lá, proni.com.br, tá bom? Que é uma assessoria que fica na cidade de São Paulo, mas presta um serviço aí de excelente qualidade aí, e principalmente hoje que nós vamos falar de venda de serviços, né? Então nós vamos falar até um pouquinho também dessas 3 empresas aí. Mas legal, gente, então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje aí, falando dessa tão temida venda de serviços, né? Então, primeiro, como toda venda, nós não vamos aqui criar nenhum elo perdido aqui, né? Algo que está ali entre os dinossauros e o ser humano, tá? Na verdade, qualquer processo de venda, seja de produto, seja de serviço, seja de uma caneta, seja de um avião, enfim, todo processo de venda ele tem lá, como a gente conversou bastante na quinta-feira passada, existe ali um processo, né? E o primeiro ponto que a gente tem que ter ciência é justamente o conhecimento do negócio e o conhecimento do mercado. Então, não importa do que a gente venda, nós temos que ter conhecimento do que nós estamos ofertando, daquele serviço, daquele trabalho que a gente está realizando, tá bom? Então, como eu conheço o meu negócio, como eu conheço o meu mercado, certo? Então, primeiro passo que a gente tem que entender é quem são os meus concorrentes, né? Então, assim, para eu conhecer um pouco, para saber se o meu serviço está sendo bem administrado, os meus clientes vão ficar satisfeitos com o meu serviço, eu tenho que olhar também o serviço do concorrente. E isso serve para produtos também. Qual que é o meu produto? Quem é meu concorrente direto do meu produto? Serviço não é diferente, tá? Serviço é algo que a gente utiliza-se como a solução, né?
para uma determinada necessidade. Então, vender serviço ele é um pouco mais sutil do que vender um produto. Por isso que muita gente tem medo de vender serviço. E na verdade não. Na verdade, o serviço, quando a gente tem que ser muito mais claro, muito mais transparente. Por quê? Porque nós temos que gerar aí toda essa confiabilidade para o nosso cliente, né? Então, eu tenho o primeiro passo, conhecer muito bem, mas muito bem mesmo, o meu produto, aquele serviço que eu vou prestar, que eu estou prestando, conhecer muito bem o meu negócio em si, tá? A minha empresa e como eu presto esse serviço e conhecer muito bem o mercado em que eu estou atuando, beleza? Esse é o primeiro passo de uma boa venda de serviços. Aí então eu começo a perguntar, quem são meus concorrentes diretos? O que é o concorrente direto? Vamos supor que vamos falar de produto aqui, que eu vendesse doces. Meu concorrente direto é a outra empresa que também vende doce. Se eu vendo um carro, é aquela outra empresa que também vende carro. Se eu vendo avião, é a outra empresa que vende avião. É meu concorrente direto. Tem o mesmo tipo de produto que eu tenho. Serviços é a mesma coisa. Se eu tenho uma prestação de serviço, quem é meu concorrente direto? É aquele que presta o mesmo tipo de serviço que eu presto. Ok? Identifiquei na minha região, não importa, pode ser o meu bairro, pode ser minha cidade, pode ser meu estado, pode ser o país ou pode ser no mundo, depende do tipo de serviço que cada um faz, né? Se for um serviço muito específico, obviamente aí você vai ter o mundo inteiro aí para você trabalhar e conseguir clientes, né? Mas num primeiro momento, vamos entender que é dentro da minha região de mais atuação aí. Ou quem são os meus concorrentes diretos, tá? Então eu vou identificar, fulano, empresa tal presta o mesmo tipo de serviço, empresa tal presta o mesmo tipo de serviço e assim eu vou identificando quem são meus concorrentes diretos. E começo a ter uma noção até um pouco melhor também do mercado em que eu estou me inserindo. Poxa vida, se eu estou numa região onde tem muita gente prestando o mesmo tipo de serviço que eu tenho que de repente começar a pensar melhor e saber como é que a gente pode se destacar e se diferenciar. Nós vamos falar um pouco disso também. A partir do momento que eu entendi quem são meus concorrentes diretos, eu tenho também que entender quem são meus concorrentes indiretos. Pô, Murilo, mas o que é um concorrente indireto, né? Como é que eu identifico aí o que é um concorrente, mas é indireto? Não tem sentido para mim. Tem sim. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho vou usar o mesmo exemplo. Se eu tenho uma empresa que faz doces, por exemplo, meu concorrente direto é o outro doce. E quem é o indireto? O indireto é aquela situação de mercado onde, por algum processo externo, inviabiliza a compra do meu produto. Então, por exemplo, numa grande recessão, numa grande problema aí como a pandemia que nós estamos vivendo, né, o poder de compra da população ele diminui. Então, de repente, as pessoas vão priorizar comprar cesta básica, manter as suas necessidades básicas ali em voltas, por exemplo, se eu tenho que pagar uma conta d'água, se eu tenho que pagar uma conta de luz, se eu tenho que pagar a internet, um aluguel, uma prestação de casa, é óbvio que eu vou priorizar essas contas básicas em detrimento de um gasto, por exemplo, com doce, que é algo supérfluo. Tá? Então eu tenho que entender se o meu serviço, agora voltando a falar da parte de serviço, se o meu serviço ele é essencial ou não essencial. O que são serviços essenciais? Por exemplo, nós pensamos aí naquele momento, por exemplo, que nós tivemos aí alguns anos atrás, quando entrou a greve dos caminhoneiros. Né? A greve dos caminhoneiros, para nós foi um baque muito grande. Por quê? Porque nós entendemos que o transporte no Brasil, transporte feito por caminhões no Brasil, é algo extremamente essencial. Não tem como fugir, parou o país. Então, um tipo de prestação de serviços, que é o transporte de caminhão, a falta dele, nós descobrimos por quê? Faltou abastecimento de combustível, abastecimento de alimentos, abastecimento de necessidades de medicamentos, por exemplo. Então, gerou uma série de problemas. Então, nós entendemos que esse tipo de serviço ele é essencial. Outros serviços não são tão essenciais. Vamos dar um exemplo bem aleatório aqui. Por exemplo, uma empresa que presta serviço de lavagem de carros, né? Bacana. Puxa, peraí, deixa eu só ver aqui que eu acho que agora que eu tô vendo aqui, eu não sei se está muito escuro. Agora que eu descobri que eu tô vendo aqui que tá faltando um negócio aqui, mas
peraí. Aí, gente, desculpa aí, hein? Ao vivo e a cores é assim mesmo. Melhorou. Mas é legal, voltando lá. Então, assim, uma empresa, por exemplo, que faz lavagem de carros, ele não é tão essencial, porque eu posso andar com o carro não está parado, eu posso andar com o carro sujo, né? Então, assim, empoeirado, um carro que precisa de reparos é um serviço essencial, porque o carro parou. Mas um carro sujo não é impedimento de eu exercer, por exemplo, a minha necessidade. Então, é isso que a gente está falando. Que tipo de serviço eu presto? Meu serviço ele é essencial ou não essencial? Aí eu começo a entender quem são meus concorrentes diretos, quem são os meus concorrentes indiretos. Se no momento de recessão da economia, as pessoas elas podem viver sem minha prestação de serviço, então é onde eu tenho que começar o quê? A pensar e a desenhar como é que eu vou tratar do meu negócio, ok? Então eu fiz essa pergunta, quem são meus concorrentes, entendi o meu mercado, entendi o meu negócio, comecei a desenvolver, a pensar na minha empresa como um todo, aí vem a pergunta essencial, né? Quem compraria o meu serviço? Quem é o meu cliente? Né? Quem é o público-alvo? Para quem que eu vou vender esse tipo de serviço? Legal, eu tenho lá um conhecimento do produto, do serviço que eu presto, eu tenho ali um entendimento do mercado e eu identifico que é uma necessidade. Então, peraí, eu vou oferecer o meu serviço para um consumidor final, ou para indústrias, ou para comércios, e assim eu começo a desenhar e a saber quem que é o público-alvo, quem é aquele que mais vai querer comprar. Porque se eu não identificar quem gostaria de comprar meu serviço, como é que eu vou vendê-lo, né? Então, basicamente é isso aí. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, se eu tenho um nicho de mercado, se eu entendi que um determinado público vai consumir o meu tipo de serviço, eu tenho que olhar para os meus concorrentes e saber onde que eu me diferencio. Então a base da venda de serviços é isso daí. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é onde a gente começa a desenhar o nosso negócio como um todo. Poxa vida, eu identifiquei que uma prestação de serviço que tem necessidade no mercado. Eu conheço essa prestação de serviço e consigo realizar esse trabalho, ofertar esse serviço. Existe uma carência, existe um público que quer consumir e eu ainda sou diferente nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Olha que legal como a gente começa a entender, porque dentro dessa visão de negócio, muitas vezes a gente presta serviço para determinados nichos de mercado, tá? Vamos falar, por exemplo, olha, eu tenho um negócio que ele é voltado para cadeirantes, um tipo de serviço, prestação de serviço. Outro que é voltado para pessoas de melhor idade ou em situação, por exemplo, que estão aí em situação de difícil locomoção. Eu tenho uma determinada prestação de serviço, são nichos específicos. Não é todo mundo que precisa do meu serviço. Algumas pessoas procuram do meu serviço, precisam desse serviço. Então, eu vou identificando quem que é o meu público-alvo, quem que eu vou comprar e quem que vai comprar esse serviço de mim, principalmente como eu posso oferecer da melhor forma, que eu estou oferecendo algo diferente de que o meu concorrente direto possa oferecer. Tá? Então, eu identifico quem é meu público, identifico o meu concorrente, identifico meu posicionamento no mercado, identifico onde eu sou diferente, onde eu posso ser melhor do que o meu concorrente. Tá? Então, essas são as premissas básicas aí de como é que a gente faz. Uma vez definido, tá? Esse grau aí de necessidade do público, aí é a hora da venda mesmo. Como é que eu vendo serviço? Produto é fácil, né? Olha, eu tenho aqui um produto, olha, um óculos, né? Tem duas perninhas, tem uma lente, dependendo do grau que você coloca aqui e tal, beleza? É um produto. Eu posso comparar ele com qualquer coisa. Serviço, eu consigo comparar? Eu só consigo, claro, eu consigo, mas depois o serviço feito, se deu resultado ou não, né? Então, quando eu defino isso daí, primeiro, identifico a necessidade do mercado, identifico quem que vai comprar esse meu produto, identifico onde eu sou melhor, onde eu sou diferente e começo o quê? A definir como é que é o meu canal de distribuição desse serviço e como eu vou divulgar esse serviço. Lógico, eu só vou conseguir vender a partir do momento que eu consigo divulgar. Então eu vou divulgar onde? Hoje em dia está muito na moda, como a gente já até falou várias vezes aqui, está muito na moda a divulgação via as mídias sociais, né?
Então, poxa vida, é legal, é bacana, mídia social, eu tenho aí toda uma ferramenta, mas também a gente tem que entender que está todo mundo lá. Então, como é que eu vou chegar ao público, né? Uma vez que tá todo mundo lá também. Os meus concorrentes, está todo mundo fazendo. Então, eu tenho que começar a mostrar uma linguagem pertinente ao público que eu quero atingir. Então, como eu me comunico, seja via mídia social, seja via revistas especializadas, né? Por nicho, por segmento de empresarial que eu atuo, seja batendo de porta em porta e oferecendo meu serviço, seja fazendo parcerias estratégicas, né? Por exemplo, se eu faço eu tenho uma empresa que eu presto serviço de, sei lá, de confecção de terno, tá? Por exemplo, quem que é meu público-alvo? Basicamente são noivos, noivas e padrinhos de casamento. Eu sou costureiro, eu sou um alfaiate de primeira mão. Eu vou lá, onde que eu vou divulgar esse meu trabalho, essa minha prestação de serviço? Eu vou divulgar em canais especializados, em lojas de aluguel de trajes, em loja de noivas, em lojas específicas, vou alugar em revistas especializadas, e assim eu começo a desenhar por segmento onde eu quero ter uma atuação, onde eu quero atingir um público que é de meu interesse. Tá? Isso é você começar o quê? A entender não só o seu público-alvo, mas também como se chegar a ele, né? Porque a venda de serviço é isso daí, eu tenho que chegar ao público. Bom, uma vez que eu identifiquei quem que é o meu público, eu sei como é que eu estou trabalhando, tal, identifiquei que tem a necessidade, como eu estou divulgando os canais, aí como é que eu faço a venda, o fechamento real, né? O fechamento real é quando acontece o quê? Primeira coisa é quando eu consigo gerar uma autoridade sobre aquele assunto, sobre aquele serviço. Eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei realizar esse serviço. Então, ou seja, eu tenho total autoridade sobre esse tema. Então, obviamente que eu vou conseguir passar para os meus clientes uma ideia, um conceito, porque é como eu falei isso, serviço é subjetivo, é diferente de produto. Serviço, a pessoa não sabe se aquilo, se você só está falando ou se você realmente sabe fazer aquela prestação de serviço e realiza bem feito, né? Então, como é que eu gero autoridade? Bom, eu preciso então apresentar cases de sucesso. Uma das formas que tem de se vender serviço é demonstrando outros serviços que você já realizou. Então, assim, olha, eu já realizei serviços, né? Pintor, por exemplo. Como é que a gente gera autoridade, né? Mostrando, obviamente, cases de casas que ele já pintou, de escritório, de ambientes que são bonitos, ficaram muito bem pintados. Isso gera uma autoridade de a pessoa que olha e fala assim, poxa vida, esse camarada é um bom pintor. Ele está vendendo um serviço para mim e eu estou vendo aqui o resultado, não vi ainda na minha casa. Mas, poxa vida, pelo que ele me mostrou aqui, eu acredito que tem realmente uma boa oportunidade aqui de ele fazer um bom serviço para mim. Isso gera autoridade, gera confiança. Tá? Então, quando eu gero autoridade e apresento cases de sucesso, né? Porque às vezes o produto ele é intangível, né? Não tem como ver. Então eu preciso realizar. Por exemplo, mais um exemplo aqui de aleatório, tá? Um advogado. Um advogado é um prestador de serviço. Então, assim, como é que ele prova autoridade, né, dentro do assunto? Pelo tanto de cases, de casos que ele ganhou, que ele já participou, que ele defendeu, né? Então, assim, uma empresa de contabilidade, como a gente já falou aqui, como é que prova que esse serviço é bem feito? Pelo tanto de economias jurídicas, economias tributárias, economia de pessoas, né? Eu consigo realizar. Tá? Então isso daí é uma forma que a gente tem que o serviço, eu estou comprovando que o meu serviço é bem feito. E isso gera o quê? Confiança. A base da venda ela é confiança. De serviços, então, é muito mais. Produto eu sei, como eu falei, produto eu vejo. Serviço eu só vou ver no final, se deu certo ou não, se ficou bonito ou não, se ficou bem limpo ou não. Então, assim, estou dando exemplos bem aleatórios, mas é só para a gente entender a sistemática, que qualquer serviço que eu preste, seja um médico, por exemplo. Um médico é um prestador de serviço. Como é que eu vou saber, né? Se ele é um bom prestador? Pelos cases de sucesso. Quantos
que trata dos pacientes que ele teve que teve cura. Quando eu começo a demonstrar isso daí, eu começo a mostrar confiança, tá? E só para efeito de curiosidade, assim, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, que confiança, etimologia da palavra, né? Ela vem do latim, que é confidere. E fidere é fé, tá? Então é com fé que gera a confiança. A fé é esse conhecimento profundo que eu tenho sobre algo, né? Eu acredito plenamente naquilo que eu estou fazendo, eu acredito plenamente no serviço. Então, quando eu consigo transmitir isso para o meu cliente, eu transmito não só uma confiança, mas também um ato de fé de que nós aqui estamos dentro de uma cordialidade onde eu vou prestar um bom serviço para atender às suas necessidades, ok? Então, basicamente, quando eu gero autoridade, eu demonstro por outros cases de sucesso e isso vai gerar o quê? Uma confiança. Essa, gente, é a base da venda do serviço, porque serviço se vende por confiança e confiabilidade e autoridade sobre um determinado assunto. Fora isso, é muito complicado, é muito difícil você bater na porta de alguém e falar assim, olha, eu faço tal coisa. Você nem sabe se a pessoa precisa realmente daquele serviço, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é desse planejamento aí, é entender o meu negócio, o meu mercado, ter o conhecimento de causa daquilo que eu faço, gerar autoridade mostrando o meu serviço para as pessoas e, obviamente, adquirindo essa confiança aí, né, esse ato de fé. Eventualmente, dentro de um processo, né, de serviços, hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com uma empresa lá que ela é uma prestadora de serviço. E muitas vezes para a gente conquistar um cliente lá nessa empresa, nós temos que fazer um teste, uma validação daquele serviço, tá? Principalmente se for uma validação de mão de obra. Então, assim, às vezes a gente precisa pegar algum lote piloto, alguma coisa, efetuar o serviço para demonstrar realmente que nossa política de qualidade ela é realmente impecável, excelente. Então, isso faz que determinados tipos de segmentos seja uma praxe de mercado aí, tá? Mas vamos dar um outro exemplo aí aleatório. Vamos supor que eu tivesse uma lavanderia, né, de roupas aí. Então essa lavanderia, como é que eu vou provar que eu sou bom, né? E eu vou fazer teste. Às vezes, se for um cliente potencial, por que não? Não digo necessariamente uma pessoa física aí que está ali para levar uma roupa, né, uma camisa, uma calça. Não digo não. Mas se você pensar numa lavanderia, por exemplo, nós vamos trabalhar com uniformes industriais, ou uma lavanderia que você presta serviço para hotelaria, alguma coisa, gente, eventualmente a gente vai ter que pegar aí um lote piloto aí, pegar lá uma quantidade de fronhas, de lençol ou de uniforme, de jalecos de produção, por exemplo, levar para nossa lavanderia lá umas 10, 15, 20 peças, lavar, deixar limpinho, perfumado, levar de volta e falar assim, ó, esse aqui é o meu padrão de qualidade. E você validou, você fez um teste para o seu cliente e ele viu aquele produto e falou, poxa vida, isso é legal. Isso é uma forma que às vezes o serviço tem um impacto muito grande. Às vezes a gente tem que fazer primeiro, mostrar primeiro, para depois falar de preço, entendeu? Até o preço vem bem depois disso daí. Às vezes eles não querem nem saber o quanto custa. Eles querem saber primeiro se você vai prestar um bom serviço. Depois a gente vai negociar. Serviços é bem impactante nesse ponto aí. Por isso que eu falo, muita gente tem medo de vender serviço, mas não tem que ter medo, desde que você tenha o quê? Identifica a necessidade, você sabe que existe uma carência no mercado, vai atrás desse público-alvo seu aí e começa o quê? A ofertar. Primeiro, mostrando autoridade. Como é que a gente mostra autoridade? Olha, eu vou divulgar nas mídias sociais aí, por exemplo, vou divulgar, escrever textos a respeito de conhecimento, vou contactar empresas que são do meu segmento e que eu posso ter algum tipo de conexão. Também eu posso fazer uma prestação de serviço por nicho e assim eu vou criando ali os meus cases. Em cima desses cases eu começo a demonstrar para os outros meu público-alvo que, olha, eu já fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu certo.
né? Então, assim a gente começa a gerar confiança e eventualmente eu tenho que fazer aí umas demonstrações, uns testes aí, umas validações, né? Porém, no serviço, gente, nunca se esqueçam jamais que a venda de serviço, em sua grande parte, tá? Ela é network, é por indicação. É um que indica o outro. Então, o que a gente? A gente tem que fazer a nossa prestação de serviço sempre com um padrão de qualidade elevado para que esse meu cliente que eu estou fazendo serviço hoje, ele seja o meu vendedor. Não tem melhor vendedor de serviço do que o seu próprio cliente. Guarde bem isso que eu estou falando. Não existe melhor vendedor de serviços do que o seu próprio cliente, porque a indicação dentro dos serviços ela é muito grande. Ela é basicamente o que mais funciona. Gente, pensa bem, eu tenho aqui um produto que está, sei lá, produto de limpeza, eu coloco no supermercado. Eu tenho todo dia, em todos os mercados que são clientes aí, eu tenho todo dia N clientes que estão passando na frente ali. Um pode querer pegar, pode ver se é bom, se não é, experimentar, tá? Produto é diferente, serviço não. Serviço eu não tenho N pessoas passando na porta da minha empresa, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma indicação, eu tenho clientes que vão vender. Se eu sou um pintor, eu pinto bem, óbvio que eu fiz um bom trabalho na casa de alguém, esse cliente vai ficar feliz. Ele ficando feliz, ele me indica. Um advogado que ganha uma causa, tal, um parente, um conhecido que precisa de uma assistência jurídica, lógico que eu vou indicar esse advogado. Escritório de contabilidade, o nosso ERP aqui da Compels. Poxa, eu tenho N casos de sucesso aqui que, poxa vida, esse software ele gera uma automação para a empresa que gera uma redução de custos gigante. Claro, um cliente indica o outro e assim o serviço vai indo, tá? Produto não, produto eu preciso estar exposto em pontos de venda, serviços não, eu preciso oferecer, eu tenho que ter essa proatividade de ir atrás, tenho que oferecer, certo? Então, quando a indicação network é muito importante que a gente faça na nossa venda de serviços, ok? Se eu não tiver sempre essas conexões, se eu não tiver sempre aí mantendo esses vínculos, né, de conhecimento e de serviços com o meu próprio cliente, ele pode esquecer de mim. Então, toda vez que o meu cliente me indica, eu tenho um case a mais de sucesso, porque a indicação no serviço, a venda de serviço por indicação, ela tem muito mais chance de ser concretizada do que simplesmente de alguém que não me conhece e que eu estou batendo aleatório na porta de alguém aí, ou que simplesmente viu o meu serviço nas mídias sociais aí no Instagram, ou no Facebook, ou no LinkedIn. É muito mais difícil. Poxa, eu nem conheço. Quem que é o Murilo? Ele vende o quê? Ah, consultoria, ele faz treinamentos, faz uns negócios assim. Então, como é que a gente gera? Estou falando agora meu próprio aqui. Como é que a gente gera confiabilidade? Como é que a gente gera autoridade? Então, assim, eu me dispus, né, a fazer alguns vídeos aqui e trabalhar dentro da Quinta Empreendedora, fazendo esse programa aí do Seeds Insights, falando o quê? Falando de negócios, então falando de empreendedorismo, falando de venda, depois nós vamos falar de financeiro, depois nós vamos falar de pessoal, nós vamos falar de liderança, vai ter um monte de assunto, tá? Por quê? Porque são coisas reais que eu lido no dia a dia. Então, assim, com essa conversa a gente vai realmente começar a ter noção, vocês vão ter mais conhecimento a respeito de mim, tá? Então, esse é o ponto. Eu tenho que gerar confiança, gerar autoridade. Porém, eu sei que basicamente o meu desenvolvimento profissional, ele envolve o quê? Ele envolve a indicação. As pessoas que já contrataram o meu serviço, eles vão, me indicam e assim a gente vai indo, tá? E para toda venda de serviço ela é assim. Então, gente, presta muita atenção mesmo no network, ok? Porque é o seu cliente, na venda de serviço, o seu cliente é o que vai realmente ser o seu melhor vendedor, ok? Então a gente precisa entender que o serviço ele é o que? A solução para a resolução de uma necessidade, ok? Então a venda é da solução e não do serviço propriamente dito. Se eu vou no médico, por exemplo, eu preciso do serviço dele. Por quê? Porque está doendo, alguma coisa está doendo, alguma coisa não está legal.
Então, assim, eu não quero saber do que ele faz, como ele deixa de saber. Eu quero saber que ele vai ser um case de sucesso quando ele me curar. Então, eu estou aqui atrás de uma solução para uma necessidade que eu tenho. Então, a venda de serviço, muitas vezes, assim, ela fica subjetiva, né? Esse que é o ponto principal da venda de serviço. Quando eu ofereço a solução, o processo é de menos, como eu faço é de menos, tá? Desde que resolva. Olha, doutor, se você vai cortar de assim, você vai cortar de assim, se você vai costurar assim, você vai costurar assado, não sei. Parou de doer. Legal, é isso aí, é isso que eu quero. Cura. Então, o que o médico vende? Ele vende o quê? Operação? Ele vende tratamento? Ele vende? Não, ele vende a cura. O que um contador vende? Uma prestação de serviço? Ele vende o quê? Ele vende a solução. Eu preciso ter o quê? Um melhor desenvolvimento dentro da minha empresa, onde eu possa ter mais margem de lucro. E para isso eu preciso saber se as contas estão corretas. Contrato uma empresa de segurança, um segmento que eu trabalhei bastante aí, gosto muito também. Contrato uma empresa de segurança. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o quê? Um alarme? Estou querendo uma cerca elétrica? Estou querendo o quê? Um vídeo para filmar e ver se tem... Não, eu quero segurança, certo? Eu não estou preocupado com o quanto de equipamento vai ter. Eu quero me sentir seguro. Se eu compro um portão automático que abre e fecha sozinho, o que eu estou querendo? Comodidade, conforto. Se eu vou lavar meu carro, como eu já dei o exemplo aqui, se eu vou lavar meu carro, o que eu quero? Lavar o carro, se ele usar sabão, se ele usou, não. Eu estou comprando o quê? A limpeza, eu estou comprando o conforto, eu estou comprando o perfume, eu estou comprando essa sensação. Então a venda de serviço, dependendo de onde que eu faço, eu não estou vendendo algo palpável, eu estou vendendo uma experiência para o meu cliente, certo? Então a indicação e a solução do problema dessa necessidade é que é o caminho da venda eficaz de uma prestação de serviço. Então, quanto mais eu puder fazer, tá, do meu serviço essa experiência agradável para o meu cliente, atendendo às suas necessidades, mais ele vai me indicar. E quanto ele mais indicar, mais eu vou gerando cases de sucesso, mais eu vou gerando autoridade, mais eu vou gerando confiança no mercado e assim eu vou estabelecendo o meu nome, assim eu vou realmente começando a criar a minha base de clientes, onde eu vou ser um profissional bem sucedido. Tá? E aí, finalizando essa conversa de hoje, né? A gente finaliza falando, lógico, não pode falar de venda se não tiver o quê? O pós-venda. O pós-venda de um produto, gente, é muito fácil, né? Pós-venda de produto é fácil, porque quebrou o produto, eu posso ir numa assistência técnica, ou eu posso ir na loja onde eu comprei e trocar o produto, ou pode vir um técnico aqui e consertar. Mas e serviço? Como é que a gente dá uma pós-venda no serviço, né? Pós-venda no serviço é compromisso, responsabilidade. Quando eu estou disponível para o meu cliente, se houver alguma necessidade. Porque, como eu falei, é o meu cliente que vai me indicar. Sempre. Na prestação de serviço, eu preciso manter esse network. E esse network não é só para fazer novas vendas. Justamente você estar disponível, você ter o compromisso daquele serviço com o seu cliente, onde você vai estar sempre se desenvolvendo e ele sendo seu vendedor. Então, pós-venda é compromisso, é comprometimento, é responsabilidade, é disponibilidade, é atenção com o cliente. Óbvio que com produto também. Com produto não é diferente, a gente tem que ter. Mas o produto é aquilo que eu falei, quebrou, troca. Quebrou, conserta. Se já não tiver mais na garantia. Agora, serviço não. Serviço é constante. Tá? Então, a venda no serviço, ela se faz por processos semelhantes, mas é uma visão diferente de uma venda de produto. Tá? Os processos são o mesmo. Como a gente falou na quinta passada, existe o quê? A abordagem, existe ali o processo de
de sondagem, aí depois nós vamos saber se o nosso produto atende aquela necessidade, atendendo a necessidade nós vamos contornar a objeção, nós vamos apresentar a solução, contorna as objeções e parte para o fechamento. Que é a mesma coisa, nós vamos fazer a abordagem para saber se aqui o nosso serviço é interessante para o cliente, para aquilo que ele precisa, nós vamos fazer a sondagem, ver tudo realmente o que ele precisa, se vai atender, se não vai, quais são as especificações. Aí nós vamos apresentar uma solução de uma prestação de serviço, nós vamos ali sanar todas as dúvidas, contornar as objeções e vamos fazer o fechamento também e depois, obviamente, o pós-venda. Então, todo esse processo de uma venda, não importa o que você venda, o processo de venda é sempre igual, porém um enfoque é diferente. Produto eu tenho como pegar, produto eu tenho como saber, eu tenho como ver. Serviço não. Serviço eu só vou saber se foi bem feito depois que acabou, se deu certo, se algo funcionou. Então, quando a gente vende serviço, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atenção e apreço pelo nosso cliente, porque o serviço é indicação de uma fidelidade, de uma fidelização de longa data, muitos anos. Se eu presto um bom serviço, eu vou ter clientes muito mais fiéis do que com produtos. Porque produto eu posso gostar hoje, amanhã o concorrente faz outro, mais bonito, mais cheiroso, mais barato, leva. Serviço não. Serviço existe confiança, serviço existe autoridade, indicação, comprometimento. Então, quando eu vendo isso, tá? Quando eu vendo isso, eu consigo ter a fidelidade do meu cliente. Perfeito, gente? Então, falando de serviços, obviamente, né? Então, dando exemplo aqui dos parceiros nossos aqui, né? A Money Money. Money Money, qual que é o grande serviço dela? Conectar pessoas e oferecer soluções do quê? Financeiras, claro. A Compels, qual que é o grande serviço dela? Oferecer automação. Não é um software, não é uma linguagem, um código ali que eu estou vendendo. Eu estou vendendo a solução, estou vendendo redução de custo, eu estou vendendo uma série de coisas. A Prone Assessoria, eu estou vendendo aí confiança, confiabilidade de que as minhas contas estão em dias aí, que as minhas obrigações legais estão em dias. Então percebe como vender serviço, ele é muito mais sutil, porque não é algo palpável, mas em compensação precisa ter uma confiança mútua entre cliente e prestador de serviço, para que as coisas caminhem bem aí e com certeza são relações comerciais de longo prazo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos aí, mais uma vez, pela parceria, pela atenção, por ter acompanhado aí. Esse vídeo, obviamente, fica disponível aí junto com todos os outros. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem entrar em contato aí. Hoje o nosso programa foi de venda de serviços nas quintas empreendedoras da Seeds for Needs. Então, precisando de qualquer informação aí, pode mandar e-mail para mim, entra no site lá, seedsforneeds.com.br. Precisando aí de um sistema de gestão de ponta aí, com um software ERP aí que vai ser a solução para os seus problemas, compels.net. Também temos aí o pessoal da moneymoneyinvest.com.br que pode otimizar aí a sua empresa aí, oferecendo um crédito num sistema aí de última geração também aí, pois é uma movimentação nova aí. Estamos fugindo dos bancões aí que sempre tiveram uma atuação muito engessada, né? E hoje está disponibilizando aí um crédito fácil aí, via pessoas físicas aí, mas tudo regulamentado pelo Banco Central, claro. E temos aí o pessoal da Prone também agradecendo aí o Renato, a dona Neuza, pela essa parceria, oferecendo aí os seus serviços contábeis, tá bom? Então, uma boa noite para vocês aí, uma excelente semana. E quinta que vem, nós estamos aqui de novo às 8 horas, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. E eu vou postar nos descritivos aí o site de todo mundo aí, que vocês não vão se arrepender. Valeu, gente, muito obrigado aí. Obrigado aí pelas palavras, pelo atendimento de vocês aí. Valeu mesmo. E até quinta que vem. Valeu. Tchau, tchau.